Bom dia. O tema do nosso trabalho é a recuperação do solo pós-mineração de cassiterita, estanho. O grupo é composto por Duclerc, Felipe Alves, Matheus Melo e Valéria. O tomador de decisão escolhido para a nossa apresentação é a coordenadora Márcia Nunes Alves, responsável pelo licenciamento e monitoramento ambiental do estado de Rondônia. Quando falamos em recuperação do solo, estamos nos referindo a um elemento essencial para a vida terrestre, e é nesse objetivo do desenvolvimento sustentável que nos baseamos para a pesquisa do presente trabalho, pois o objetivo 15 fala em proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e a perda da biodiversidade. Portanto, é necessário destacar que o solo é um elemento-chave para o ecossistema, podendo ser compreendido a partir dos conceitos ecológicos de recurso e condição para os organismos. Segundo o Bigon 2007, recurso é tudo aquilo que é consumido por um organismo. É algo que estava disponível momentaneamente aos diferentes organismos de uma localidade, mas que após ser consumido por um único deles, se torna indisponível para os outros. Quando falamos em solo, relacionamos muito com os nutrientes neles presentes, que são absorvidos tanto pelas plantas como pelos micro-organismos. Porém, o espaço em si também pode ser considerado como um recurso, visto que conforme é utilizado por um organismo, se torna indisponível para o outro. Já a condição é um fator abiótico que influencia no funcionamento dos organismos vivos, não sendo algo que é consumido e que ficaria indisponível a outro organismo, mas sim algo que influenciará na existência do organismo. No solo, podemos citar o pH e até a poluição como condições ecológicas para o funcionamento dos diferentes organismos presentes em uma determinada localidade, no seu habitat. Neste slide, temos os artigos base escolhidos para o nosso trabalho proposto. Estes artigos abordam sobre a modificação do solo após o processo de mineração de cassiterita, estanho, como também o acompanhamento de estratégias de recuperação desses solos que foram degradados na Floresta Nacional de Jamari, em Rondônia, sendo que 2 destes artigos foram publicados na revista Bragantia e um na Revista Brasileira de Ciência do Solo. Esta flora é localizada no bioma de floresta amazônica, caracterizada como a maior floresta tropical existente, possuindo grande biodiversidade e riqueza mineral, o que desperta o interesse na exploração de seus recursos. É uma floresta tropical fechada, com bom desenvolvimento da fauna e da flora, possuindo 1/5 da água doce mundial, segundo dados do IBAMA. O solo mais comum na flora são latossolo vermelho amarelo e o latossolo amarelo. Estes solos apresentam características de avançado estágio de temperização, em que são virtualmente destituídos de minerais primários e secundários. Também são considerados como solos de baixa fertilidade, em que se destaca a importância da serrapilheira produzida pela floresta. A Flona de Jamari foi criada em setembro de 1984 pelo decreto da Lei de 90.224. É uma área que corresponde a aproximadamente 223 mil hectares. E além dos impactos relacionados à extração da cassiterita, o IBAMA reconhece a ocorrência de invasões de garimpeiros e invasões para estabelecimento de propriedades rurais na flora. As invasões e as não recuperações das áreas degradadas causam prejuízos às imagens institucionais na escala nacional, assim como para o estado de Rondônia, que vai gerar vários questionamentos por parte da sociedade, do Ministério Público e na visão internacional. Nesse mapa, a gente pode observar a localização da Flona de Jamari. Ela está localizada ao norte do estado de Rondônia, com aproximadamente 150 quilômetros de distância da capital, Porto Velho. Aqui nós temos a presença de algumas espécies ameaçadas na Flona. Temos a onça-pintada, tamanduá-bandeira e o gato-maracajá. Além dessas características presentes na fauna, o garimpo de cassiterita, lembrando que a cassiterita é um minério do estanho, essa atividade ocorreu anterior à criação da flona. E estima-se que aproximadamente 88% da área já está sendo demarcada por alvarás de pesquisa mineral e portarias de lavra, ou seja, praticamente a flona ela é voltada à mineração. O ritmo de áreas de exploração de cassiterita não é acompanhado pelo ritmo de recuperação das áreas degradadas, ou seja,
essas áreas que estão em processo de recuperação não chega nem a 10%. Nesse mapa aqui, essa parte colorida, nós podemos observar as áreas demarcadas por alvarás de pesquisa e portarias de lavra. Além disso, na Floresta Nacional de Jamari, existem áreas que foram mineradas pela SESBRA e Mineração Azul. Essas duas empresas tentaram um processo de recuperação e somente 30% foi realizado, mas trouxe resultados insuficientes, ou seja, não foi totalmente recuperado. Nesses dois mapas, eles trazem informações acerca das reservas minerais em escala nacional, sendo que nesse primeiro mapa nós temos os minerais. O estanho, na verdade, ele é encontrado principalmente na região norte do país, mais em específico no estado de Rondônia. Assim como a produção anual em toneladas do estanho, toda a produção também é encontrada no estado, na região norte, em particular no estado de Rondônia. Nessas três tabelas são informações para apontar mais ou menos um panorama geral do estanho no Brasil, onde a tabela 2.1 apresenta a quantidade e porte de lavras de minas. Já a tabela 5.1 apresenta o número de outorgas concedidas para mineração. E se a gente for observar, o estanho é um dos principais minérios nessa escala comparado a outros minérios da tabela. E na 2.3, nós podemos observar quais são as principais empresas produtoras, onde a predominância está localizada no estado de Rondônia. Já essas três tabelas apresentam a produção bruta, beneficiada e comercializada. E o que isso quer dizer? Mostra a produção, né, do estanho em alguns estados do Brasil, lembrando que o Rondônia está em segundo lugar, e por isso essa atividade vem gerando milhões, rendendo royalties de exploração para o estado e também para os municípios de Rondônia. Outra questão a ser abordada é a exportação do estanho, e vale destacar que a produção do estanho não é voltado para o mercado interno, e sim para o externo, principalmente para exportações lá na China. Apenas a nível de curiosidade, a cassiterita, segundo o CPRM, é utilizada para a fabricação de latas de conserva e obtenção do bronze, sendo em esculturas e sinos. Problemática: caracterização física e química das áreas mineradas pela extração de cassiterita. Bom, vamos trazer o lado negativo da mineração. Quais são as consequências que a mineração traz para o solo, lá na flora de Jamari? Impacto da mineração: remoção da vegetação, alteração química e física do solo. Essa alteração química e física do solo é a matéria orgânica, o fósforo, o cálcio, o potássio. O que podemos dizer? Que o solo ele vai ficando poucas vitaminas, entendeu? Não é propício para as plantas voltarem, para ter vegetação. Então, isso causa consequências que demoram milhares de anos para voltar. Como podemos ver nessa imagem, olha como acontece a mineração. É sempre, na maior parte, né, perto de rios, porque nos rios usam a água para limpar as rochas, para fazer a diferenciação da rocha da cassiterita, do estanho. E muitos desses materiais também caem dentro dos rios. Então, você acaba poluindo. Você não só polui, como tem uma poluição terrestre, mas também uma poluição nas águas, nos rios. Componentes químicos que são perigosos para o uso da água, como o mercúrio, um exemplo, de garimpeiros que usam. Pós-mineração, consequência: o uso incorreto da química para a extração das rochas, barrancos de rejeitos químicos podendo romper. Inclusive, tem relatos de 2018 que teve barranco de rejeitos que rompeu. Então, isso também você não só bota em risco a população, como também a flora, a natureza que se encontra. Então, você acaba fazendo o quê? O ambiente, ele
você acaba destruindo o ambiente, você que a biodiversidade saia desse lugar, vá para outras áreas, então você acaba destruindo todo um sistema ecológico que existe na região. E ali deixa claro, ó, geralmente são substratos muito pobres em nutrientes e desprovidos de matéria orgânica, que dificulta o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação. Sem vegetação, também não vai ter os animais que se encontram, que o tamanduá-bandeira, a onça, o gato maracajá. Então, saindo esses animais, saindo as árvores, todo um sistema, você acaba fazendo um solo infértil, um local tipo que não consegue ter um tratamento adequado, porque a computação do solo é de 15 a 30 centímetros, então é muito difícil para a raiz da planta conseguir se prender no solo, conseguir descer para se fixar. Então é um solo pobre, que não tem recurso nenhum e que não vai conseguir ter evolução. Solução: recuperação de solos degradados na exploração mineral de cassiterita, biomassa microbiana e atividade da desidrogenase, e o outro artigo, que é atributos químicos e bioquímicos em solos degradados por mineração de estanho em fase de recuperação em ecossistema amazônico. Esses dois artigos, eles são um complemento um do outro. O artigo 1, ele fala sobre a recuperação dos solos, do artigo 2, quer dizer, ele fala sobre a recuperação dos solos com acrolatária, feijão guandu, feijão de porco, macuna preta, que ajuda na recuperação do solo, que faz o solo ser adubável, o solo traz nutrientes que substituem o fósforo, o cálcio e o potássio. E o carbono também, né? Porque acaba se perdendo matéria orgânica. Como em 1997, a área foi dividida em parcelas e foram iniciadas ações de recuperação, que consistiram na modelagem do terreno, construção de terraços, calagem, adubação mineral e orgânica, cultivo de leguminosas e plantio de espécies nativas. Então, isso iniciou em 1997, e o artigo foi publicado em 2015. Então, são anos de trabalho, anos de pesquisa de solo, de recuperação. E antes de semear, foi realizada a escarificação e com aplicação de calcário e posterior gradação, seguindo-se a adubação química inicial, depois o plantio de leguminosas por meio de gradagem, para posteriormente serem inseridas espécies da mata nativa. Colocaram plantas que poderiam ajudar na recuperação do solo, que só assim que o solo podendo evoluir para colocar espécies que fazem parte da região. Indicadores ambientais. O processo de extração de cassiterita promoveu alterações significativas e os parâmetros como pH, teores de matéria orgânica, como fósforo, potássio, saturação do solo, troca de cátions, acidez potencial, foram os mais alterados pelo processo de suspensão da vegetação original e extração do minério. Dessa maneira, observa-se em relação à absorção dos nutrientes e a produção de matéria seca, a adubação realizada por ocasião do plantio de leguminosas foi eficiente para suprir a necessidade dos vegetais analisados, como o fosfato, o cálcio e o potássio, e matéria seca. Indicadores ambientais. A biomassa microbiana de carbono foi a que mais teve um aumento significativo em curto prazo de tempo. Em 3 anos, ela já teve uma grande variedade. A biomassa microbiana de nitrogênio, ela precisa, conforme diz o segundo artigo, ela precisa de mais tempo de estudo, então ela não teve grandes alterações nessa necessidade que ela tem de maior tempo, não teve um resultado tão bom quanto a de carbono. Aumento da atividade desidrogênase e massa de matéria seca. As áreas foram classificadas em níveis de 1 a 7, de acordo com as atividades realizadas nas mesmas. De acordo com o plano de recuperação de áreas degradadas, que constitui desde a modelagem do terreno, construção do terraço, colagem, fertilização, plantio, leguminosas, plantio de espécies nativas, enriquecimento até o monitoramento, como a gente vai ver agora. Então, na tabela das ações aplicadas de acordo com o nível de recuperação em áreas degradadas pela mineração de cassiterita, a gente consegue observar, como o tomador de decisão quer, a composição do primeiro, do segundo e do terceiro artigo que a gente estava trabalhando. No segundo artigo,
seria mais essa parte da recomposição topográfica, do preparo superficial, da calagem e da adubação química e adubação verde, seriam as leguminosas, né? No primeiro ano. O preparo superficial e adubação química e adubação verde no segundo ano. E o preparo superficial e adubação química e adubação verde no terceiro ano, dando um forte aparato a essa revitalização dessa área degradada. Já no terceiro artigo, a gente já entra nessas aplicações de plantio de mudas, adubação química e adubação orgânica. Logo depois, uma adubação química, uma manutenção das mudas e o replantio dessas mudas. Com a adubação química, a manutenção dessas mudas e o replantio das mudas com esse enriquecimento. Depois que está tudo enriquecimento, né, o monitoramento vai se mostrar eficiente com o passar do tempo. Pode passar. Os resultados foram bastante positivos das 10 áreas estudadas. 6 delas mostram um incrível avanço do nível 5 e 6, o que significa que as áreas estavam em estágio avançado de recuperação do solo, como a gente consegue observar aí na figura ao lado, que a gente vê as matas de capoeira, né? Comparado às áreas das matas e capoeira, os atributos químicos de fertilidade do solo evidenciam que todas as áreas mineradas em processo de recuperação já se aproximam da capoeira, obtendo um êxito de recuperação dessa área. Concluindo o trabalho, a gente percebe que a recuperação das áreas degradadas pela mineração é possível, porém, há uma necessidade de tempo para esses resultados serem alcançados. Conforme a gente viu pelo artigo 2 e o artigo 3, que são praticamente uma complementação do outro, a gente, no mínimo, precisou 3 anos para poder fazer a fazer a instalação das leguminosas e ter alguns avanços em relação à atividade microbiana, a fazer a desidrogenase do solo, e só a partir do 4º ano, quando já utilizou as leguminosas por bastante tempo, é que a gente começou a inserir, começou a perceber que a inserção de plantas nativas era possível. E depois, conforme os estudos foram avançando, percebeu-se que o solo propiciou plantas nativas na região e, assim, a recuperação da vegetação que foi degradada. A nossa argumentação é que a continuação e ampliação desses projetos viabiliza a realização do uso sustentável desse solo. Então, após a mineração, a gente consegue fazer, se tiver um esforço, se tiver incentivo, fazer a recuperação desse solo que foi degradado. Tanto um quesito necessário para o atendimento dos objetivos da ONU, da sustentabilidade, assim como os previstos tanto pela lei brasileira e pela criação da própria fauna. Então, a gente consegue fazer um uso sustentável desse solo. A gente consegue dar uma nova reutilização desse solo, permitindo que as espécies que antes foram afastadas desse solo, a uma floresta já nativa, a uma floresta já uma área reflorestada. E aquelas áreas que estavam paradas depois da mineração, ficaram anos, elas voltam a ter um valor